Fala galera, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vocês estão sobrevivendo nessa época de pandemia que a gente está vivendo que parece que não acaba mais, mas né, faz parte. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, mas todo mundo me conhece como Patela, tá? Vou dar aqui, essa é minha segunda aula com vocês, inclusive, e eu vou dar continuidade sobre Mendel e genética, tá? Vocês tiveram a aula semana passada com o Lucas, o papagaio, sobre a primeira lei de Mendel, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a segunda lei de Mendel, tá? Bom, eu dividi essa aula aqui em dois momentos. Primeiro a gente vai falar da teoria da segunda lei de Mendel, e depois a gente vai dar uma olhada nas questões práticas, exercícios principalmente, né? E vamos conversar um pouquinho da probabilidade, que geralmente é o tema que os vestibulares mais gostam de pegar dentro de Mendel, dentro de genética, nesse ponto, tá? Bom, fazendo uma breve revisão, semana passada vocês viram então, na última aula, vários conceitos. Então vocês ouviram falar sobre genética, sobre genes, sobre alelos, cromossomos homólogos, dominante, recessivo, né? Então, vamos trazer de volta esses conceitos, né? Então aqui a gente está vendo os genes, tá? Ambos aqui são homozigotos, ou seja, são iguais os dois genes aqui. Tá? Então aqui são homozigotos dominantes, Vzão, Vzão, e aqui homozigotos recessivos, Vzinho, Vzinho. Bom, então Mendel, lá não tinha nada para fazer, padre, cheio de ervilha para cultivar, resolveu cultivar essas ervilhas e foi começar a fazer uns experimentos, né? Ele pegou então duas linhagens puras. Tá? Como que ele sabe que são linhagens puras? Fez várias vezes o experimento, viu que dava sempre o mesmo. Tá? Então ele pegou uma linhagem Vzinho, Vzinho e uma linhagem Vzão, Vzão, certo? Que a gente vai chamar de geração P, ou geração parental, tá? Porque elas são puras. Do cruzamento de homozigotos recessivo e homozigotos dominantes, a gente tem uma geração F1, que é 100% heterozigota. Por quê? Porque aqui vocês estão vendo o genótipo do indivíduo. O gameta que ele vai produzir vai ser sempre Vzinho. E o gameta que esse aqui vai sempre produzir vai ser sempre Vzão. Então, no cruzamento deles, a gente vai só obter Vzão, Vzinho. Tá? Agora, quando a gente vai cruzar a geração F1 com ela mesma, fazer uma autofecundação, a gente vai cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Dessa forma, a gente vai ter várias combinações. Então, a gente vai ter Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzão e Vzinho com Vzinho. Tá? Dando origem, então, à chamada geração F2. Perfeito? E aí, aqui, que é o interessante, né? A gente vai ter produzido, então, o Vzão, Vzão, que é um homozigoto dominante, o Vzinho, Vzinho, que é um homozigoto recessivo, e dois heterozigotos, né? Então, essa é a nossa proporção final desse cruzamento quando a gente olha para um gene só. Isso dentro da primeira lei de Mendel, perfeito? Bom, vamos ver então, basicamente, qual que é a diferença entre as duas leis, tá? Então, a primeira lei, como a gente acabou de dar uma revisadinha, ela vai olhar sempre para um gene, para uma característica. Então, por exemplo, a cor da folha, a textura da semente, etc. Então, a gente vai olhar uma característica, perfeito? Quando a gente vai chegar na segunda lei, a gente vai olhar para várias características acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai estudar, por exemplo, como que vai se comportar uma ervilha, cuja semente é rugosa e a folha é amarela, quando ela cruza com uma ervilha que a semente é lisa com uma flor verde. Tá? Então, a gente vai estudar vários genes ao mesmo tempo. E aí, nessa segunda lei, o Mendel ele enunciou o seguinte, que os genes se segregam independentemente. O que é isso? Tá? É o seguinte, lembra que a gente viu aqui, que eu fiz para vocês, Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, então, essa vai ser a segregação deles. Quando a gente trabalhar com mais de um gene, a gente vai ver que cada um é como se fosse isso aqui,
só que todos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente trabalhar com 4 genes, por exemplo, A, B, C e D, azão, azão, bezão, bezão e por aí vai, vocês vão ver que o azão, azão vai ter um comportamento que vai ser igual ao do bezão, que vai ser igual ao do cezão, que vai ser igual ao do dezão, tá? O fato da gente trabalhar com vários genes ao mesmo tempo não vai mudar, ou seja, um não vai interferir no outro, perfeito? Por enquanto, a gente vai ver que tem algumas interações gênicas que a gente vai lidar mais para frente, que são algumas exceções, tá? Mas, basicamente, é isso. Então, a segunda lei, quando a gente vai estudar vários genes ao mesmo tempo, é como se eu falasse para vocês, olha, a gente está tendo várias primeiras leis ao mesmo tempo. Perfeito? Bom, basicamente é isso. Aqui, quando a gente está lidando com 2 genes, que é o mais frequente, que a gente costuma ver nos vestibulares e tudo mais, a gente chama de dihibridismo, tá? Quando a gente lida com vários, 3, 4, 10, 20 genes ao mesmo tempo, a gente chama de polihibridismo. Perfeito? Deu para chegar até aqui? Bom, então vamos falar sobre o enunciado da segunda lei. Tá? Então, a segunda lei de Mendel ela diz o seguinte, que num cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, ou seja, 2 ou mais características, certo? Em que cada característica é determinada por um gene, os fatores que vão determinar cada uma, ou seja, a segregação desses genes vai estar de uma forma independente na formação dos gametas. E aí eles vão se recombinar totalmente ao acaso e a gente vai formar todas as combinações possíveis. Tá? O que isso quer dizer? Então quer dizer que se a gente tiver um indivíduo que ele é azão, azão, bezim, bezim, ou azão, azim, bezão, bezim, ou azim, azim, bezim, bezim, a forma como esses genes vão se segregar, como eles vão se dividir, se recombinar na formação de gametas e de fecundação, vai ser sempre aleatória. Tá? Não vai ter uma influência nessa segregação de um para com o outro. Deu para entender? Vamos explicar essa imagem aqui, às vezes fica um pouquinho mais fácil para vocês verem. Então aqui, a gente está lidando com um indivíduo, azão, azim, bezão, bezim, ou seja, um indivíduo heterozigoto, perfeito? E vamos realizar aqui o cruzamento do indivíduo heterozigoto. Então aqui a gente tem azão, azim, bezão, bezim, azão, azim, bezão, bezim. Tá? Aqui está misturado, mas vocês imaginam como se fosse esse aqui um indivíduo, esse aqui um outro indivíduo. Tá? O que vai acontecer? Na hora que eles vão formar os gametas, tudo vai se misturar aleatoriamente ao acaso. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o azão, bezão, o azão, bezim, o azim, bezão e o azim, bezim. Certo? Então, na formação dos gametas, a gente vai ter todos os tipos possíveis de gameta. Perfeito? Então, o fato da gente ter mais de um gene, a gente analisando mais de um gene ao mesmo tempo, a gente percebe que um não vai influenciar no outro. Por exemplo, se aqui fosse azão, azão, não é por causa disso que esse aqui não ia formar o bezinho, por exemplo. Tá? Um exemplo bem ruim, mas para vocês entenderem. Perfeito? Essa aqui está uma imagem um pouco confusa, tá? Então, vamos focar só aqui em cima, tá? Então, a gente vai formar os gametas desse cara aqui. Azão, azim, bezão, bezim. Então, os gametas vão ser azão, bezão, azão, azim, azim, bezão e azim, bezim. Basicamente, vamos voltar aqui na primeira lei, né? A gente tinha vezim, vezim. Qual gameta que esse cara fazia? Vezim. Esse vezão, vezão. Qual gameta que ele fazia? Vezão. E esse aqui, vezão, vezim, fazia o gameta vezão e o gameta vezinho. Perfeito? Então, quando a gente volta aqui, a gente vai ter a mesma coisa. A gente tem esse cara aqui, azão, azim. Ele vai me dar o gameta azão e o gameta azim. Só que esse mesmo cara aqui também tem o bezão e o bezinho. Aí a gente vai olhar para cá. Vai formar o bezão e o bezinho. Então, a gente vai ter essas possibilidades. O azão com o bezão, o azão com o bezinho, o azim com o bezão e o azim com o bezinho. Se tivesse um quadro, uma lousa, é mais fácil a gente conseguir ver e entender, tá? Mas aqui eu acho que deu para vocês pelo menos terem essa noção. Então, quando a gente vai ver aqui a formação dos gametas, a gente vai ver aqui, ó, o azão, bezão, o azim, bezinho, o azão, bezinho e o azim, bezão. Perfeito? Bom, agora a gente vai chegar no ponto máximo da aula, tá? Bom, aqui, agora a gente vai olhar o
que aconteceu, o que o Mendel fez, como que ele chegou na conclusão. E nós vamos olhar esse diagrama aqui, que é o ponto-chave dessa aula. Tá, galera? Bom, primeiro aqui uma coisa que eu quero falar para vocês, acredito que tenha sido comentado na última aula, mas vamos relembrar. Quando a gente vai estudar uma característica, por exemplo, característica da ervilha dela ser lisa ou rugosa, o que vai entrar em questão aqui? A gente vai pegar a recessiva. Recessivamente, ela fica rugosa, tá? Então a gente vai pegar essa primeira letra e vai usar para a característica. Mesma coisa na cor. A gente olha amarelo e verde. Se recessivamente ela dá a cor verde, então para a gente analisar a cor, a gente vai usar a letrinha V, tá? Por isso que a gente vê que às vezes muda muito azão, Bzinho, V, C, P. Então basicamente a gente usa essas letras, é meio que uma convenção, tá bom? Bom, então os gametas que essa daqui vai nos dar, se ela é errão, vezão, a gente vai ter o gameta errão, vezão, só, tá? Mesma coisa daqui, ela é rim, vezinho. O gameta que ela vai nos dar vai ser o rim, vezinho. Perfeito. Bom, desse cruzamento aqui, a gente vai ter uma geração F1 que vai ser 100% lisa e amarela. Ou seja, ela vai ser 100% heterozigoto. Da mesma forma que aconteceu quando a gente estava olhando a primeira lei. Tá? Se a gente excluir, basicamente, um dos genes, por exemplo, vamos excluir esse Vzão, vamos olhar só os R's. A gente vai ter o que a gente teve na primeira lei. Uma geração parental totalmente dominante, totalmente recessiva, gerando 100% heterozigota. Tá? Quando a gente analisa duas ou mais características, ou seja, dois ou mais genes, a gente vai ter 100% heterozigota dentro aqui dos dois genes. Então a gente tem 100% errão, 100% Vzão, Vzinho. Tá? Agora é onde vem o X da questão. A gente vai fazer um cruzamento, né, de F1 com F1, uma autofecundação. Tá? Aonde que está aqui o segredo? A gente vai ver o seguinte, quais são os gametas que essa planta aqui vai nos dar? Tá? Esse indivíduo aqui vai nos dar. Ele vai nos dar, então a gente vai fazer aquela divisãozinha. Tá? Ele vai nos dar errão, Vzão, errão, Vzinho. Errim, Vzão e errim, Vzinho. Então a gente tem 4 gametas que vêm desse heterozigoto aqui. A gente vai ter o errão, Vzão, o errim, Vzão, o errão, Vzinho e o errim, Vzinho. Tá? Então, se a gente olhar comparando com a primeira lei, a gente vai ter a segregação então desse errão, errim, que seria o errão, tá? E o errim. Deixa eu ver se eu consigo anotar, que às vezes a gente consegue... Minha letra vai sair muito feia aqui, gente, então vocês não reparam não. Então a gente vai ter o errão e o errim, certo? Perfeito. Só que além desses aqui, também está segregando o Vzão e o Vzinho. Então, a gente vai ter quais gametas, tá? Então, quando a gente cruzar esses gametas, a gente vai ter o errão, Vzão, o errão, Vzinho, o errinho, Vzão e o errinho, Vzinho. Perfeito? Então, cada indivíduo vai nos dar esses 4 gametas aqui. Tá? E aí, quando a gente for cruzar, a gente vai cruzar os 4 gametas com os próprios 4 gametas. Tá? E aí a gente vai criar esse diagrama gigante, tá? Que nos dá 16 combinações possíveis. E agora a gente vai dar uma olhadinha nela. Bom, então vamos olhar essas combinações. Então a gente pegou os 4 gametas aqui para o indivíduo masculino e os 4 gametas aqui para o indivíduo feminino. Então, mesclando, a gente vai ter aqui com o errão, Vzão de um com o errão, Vzão de outro, vai nos dar o quê? O errão, Vzão. O errim, Vzão de um com o errim, Vzão de outro, por exemplo, vai nos dar o errim, Vzão, Vzinho. Tá? O errão, Vzinho de um com o errão, Vzinho de outro, vai nos dar errão, Vzinho. Então, a gente vai montar essa tabela de cruzamentos. Tá? Perfeito? Perfeito. Aí que o Mendel, quando ele fez isso, obviamente ele não fez tabela, ele não tinha essa noção de gene ainda.
Mas ele repetiu esse experimento várias e várias e várias vezes. E ele chegou numa conclusão interessante, numa proporção, que é essa proporção aqui. Todas as vezes que ele pegava e fazia esse teste, ele sempre chegava nessa proporção. Tá? Então, o que é essa proporção? Essa proporção é a proporção fenotípica. Então, vocês lembram que a gente tem o genótipo e o fenótipo. O genótipo vai ser o gene, vai ser a característica genética que vai dar uma característica. E o fenótipo vai ser essa característica, isso que a gente vai ver, digamos assim, né? Bom, o que foi essa proporção então? Ele percebeu que de todos os cruzamentos que ele fazia, essa proporção aqui era sempre obedecida. Gente, desculpa a demora aqui, mas é muito difícil usar esse mouse. Então, assim, 9 das 16 combinações, né, era sempre dominante para os dois genes. Certo? Certo. Esse que eu vou fazer aqui embaixo. Então, 3 das 16 seguiam o padrão R1 dominante, tá? Vzinho recessivo. Os outros 3, a mesma coisa, mas para o outro gene. Então, a gente tinha R1, Vzão, traço. E uma das 16 dava o nosso duplo recessivo. R1, Vzão, Vzinho. Então, aqui a gente tinha, em termos de proporção, 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 e 1 sobre 16. Opa. 16. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente faz esse cruzamento entre uma geração F1 puramente heterozigota, a gente vai ter essa tabela, tá? Se eu não me engano, a gente chama de diagrama de Panet, uma coisa assim, certo? E vai ter essa proporção. Agora vamos olhar o que essa proporção quer dizer. Tá? A gente vai olhar as características. Aqui é uma planta lisa e amarela, certo? Aqui vai ser uma planta lisa e verde. Aqui vai ser uma planta rugosa e amarela. E aqui vai ser uma planta rugosa e verde, tá? Deixa eu só pôr assim para não confundir. Tá? Então aqui a gente está olhando os fenótipos. Perfeito? Então vamos voltar para o quadro e vamos achar esses fenótipos. Então quando a gente está falando aqui desse 9,16, ou seja, que a gente tem as duas características dominantes, a gente vai ter aqui, aqui, aqui e aqui. A gente tem aqui, 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 aqui e aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai ter 9 genótipos que vão dar esse fenótipo. Perfeito? 9 genótipos não, perdão. A gente vai ter 9 cruzamentos, tá? Que vão dar esse fenótipo. Então a gente vai ter, por exemplo, R1, Vzão, Vzão, R1, Vzão, Vzinho, R1, Vzão, Vzinho, tá? Que vão dar esse fenótipo. Perfeito. Agora a gente vai olhar para as lisas e verdes, que são aquelas que têm o R dominante e o V recessivo. Então a gente vai ter aqui o R dominante aqui, com V recessivo aqui, e aqui. Então são 3 genótipos, 3 cruzamentos em 16. Por isso essa proporção. Vamos agora olhar as rugosas e amarelas, tá? São aquelas que a gente tem o R recessivo e o V dominante, que vão ser aqui, aqui e aqui, certo? Então a gente pode analisar que a gente tem o R recessivo e o V dominante, tá? Quando a gente vê o gene dominante,
O outro gene é indiferente, tá? Então, não vai fazer diferença nesse contexto se vai ser um Vzinho ou um Vzão. Porque a partir do momento que tem um gene dominante, essa característica já vai ser expressa. Perfeito? Então, a gente tem 3 sobre 16. E aí a gente vai procurar aqui uma que seja rugosa e verde, que a gente só vai achar um exemplar dela, tá? Que é esse aqui. Então, o único cruzamento possível para a gente ter essa daqui vai ser os gametas totalmente recessivos, que vão nos dar esse 1 sobre 16. Deu para entender? Tá muito confuso. Eu acho que na monitoria a gente vai conseguir falar bem melhor, tirar bastante dúvidas sobre isso, porque aqui no computador fica bem confuso mesmo, tá? Como fazer os cruzamentos? Então agora a gente vai olhar uma receitinha de bolo, de como que a gente vai não errar mais nisso, ou então ter um padrão para a gente seguir. Por quê? Porque quando a gente olhou aqui, ó, heterozigoto. Então, o heterozigoto ele vai produzir esses gametas, tá? Mas e esse carinha aqui? Qual gameta que ele vai produzir? E esse aqui? Qual gameta que ele vai produzir? E esse aqui? Então, cada indivíduo, cada genótipo vai produzir um certo tipo de gameta, tá? Então, a gente precisa parar e olhar um por um para descobrir qual gameta que ele vai estar produzindo. Então, por exemplo, Vzão, Vzão, Rão, Rão. Sabe na matemática? Aquele negócio quando você coloca não sei o que em evidência e aí você vai puxando para fora, assim, você vai distribuindo o multiplicador. Não sei se estou falando muita besteira, mas enfim, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, genótipo, Vzão, Vzão, Rão, Rão. Tá? Então a gente vai fazer Vzão, Rão, Vzão, Rão, Vzão, Rão, Vzão, Rão. Tá? Então a gente vai fazer essa distribuição para a gente conseguir descobrir quais vão ser os gametas desses genótipos. Aqui a gente obteve 4 tipos de gameta, porém os 4 foram iguais. Perfeito? Então a gente tem Vzão, Rão, Vzão, Rão, Vzão, Rão, Vzão, Rão. Então todos os gametas desse indivíduo vão ser Vzão, Rão. Tá? Agora a gente vai aqui embaixo para o Vzão, Vzão, Rão, Rinho. Tá? Então a gente vai ter quais gametas? Vzão, Rão, Vzão, Rinho, Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Então aqui a gente produziu Vzão, Rão e Vzão, Rinho. Certo? Tá dando para captar? Perfeito. Né? Então vamos aqui para o último, para a gente guardar bem isso. A gente vai ter Vzão, Rão, que está aqui. A gente vai ter Vzão, Rinho, que está aqui. A gente tem Vzinho, Rão, certo? E Vzinho, Rinho, que foi o que a gente viu na última aula, tá? Aí, vocês vão me perguntar, beleza, mas onde você quer chegar? Quando a gente for ver nos exercícios, a gente vai ver os cruzamentos, tá? Como que a gente está vendo nessa tabela aqui. Aí, o exercício vai pedir para você cruzar, por exemplo, esse com esse com esse, enfim, aleatoriamente. E aí a gente precisa fazer os gametas para a gente conseguir produzir aquela tabela, tá? Nem sempre a tabela vai seguir esse padrão. Por quê? O que montou esse padrão foram os gametas, tá? Porque se a gente pegasse, cruzasse essa daqui com ela mesma, a gente ia ter uma tabela 2×2, tá? Porque ela ia produzir só Rão com Vzão, certo? Então aqui, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, se a gente fosse cruzar esse aqui, Vzinho, Vzinho, Rão, Rinho, a gente fosse cruzar com Vzinho, Vzinho, Rão, Rão, por exemplo, tá? Que são esses dois aqui. Deixa eu fazer um... Tá? Cruzando esses dois aqui. Como que vai ser esse cruzamento? A gente vai fazer o cruzamento desses gametas. Então, esse de baixo aqui, Vzinho, Vzinho, Rão, Rão, nos dá esse gameta. Então, vamos fazer aqui. Vzinho, Rão.
certo? O outro, opa, perdão. O outro vai nos dar Vzinho errão e Vzinho errinho. Então o outro vai nos dar Vzinho errão e Vzinho errinho, certo? E a nossa tabela, que no exemplo anterior foi de 16 lugares, 16 combinações, aqui a gente vai ter só duas, que vai ser Vzinho, Vzinho, errão, errão, certo? Vzinho, Vzinho, errão, pá, errão, errão, e o Vzinho, Vzinho, errão, errinho. Perfeito? Vocês conseguiram entender a importância e o porquê que a gente precisa tirar todos os gametas de cada um? Beleza, né? Então aqui agora a gente vai esquematizar o quadro de cruzamentos de Punnett, não sei o que eu falei antes. Então de um lado a gente vai colocar os gametas de um indivíduo, tá? Do outro, os gametas do outro indivíduo. Como a gente estuda mais, por ser mais completa, a gente sempre vê muito essa tabela de 4x4. Mas como eu mostrei para vocês aqui, dependendo de qual for o cruzamento que a gente faz, a gente vai ter tabelas menores, tá? Bem menores, inclusive, né? Lá a gente teve 16 combinações e aqui a gente só teve 2. Perfeito? Isso aqui é uma coisa que eu acho muito importante em todos os exercícios que a gente for fazer, tá? Todos. Eu recomendo vocês a fazer a primeira coisa. Você lê o exercício antes de você pensar em fazer qualquer coisa, você vai parar, você vai colocar o que cada coisa significa. Tá? Nesse exemplo aqui, então, coloquei aqui que o azão significa que vai ser amarela, que o azinho significa que vai ser verde. Tá? Aqui, a semente lisa vai ser com o Bzão e a semente rugosa com o Bzinho. Né? Aí, como eu falei para vocês, tem aquela questão de usar uma letra da recessiva, aqui não seguiu. Então, assim, não tem uma regra, não é obrigação. Tá? É só mais ou menos para ficar mais fácil para vocês. Mas então tá aqui. Isso daqui é uma dica que eu acho extremamente importante vocês seguirem. É muito válido e ajuda muito a ganhar tempo e a seguir uma linha de raciocínio. Perfeito? Bom. Eu falo muito bom, né, gente? Desculpa. Ó, então, depois que a gente fez essa tabela toda aqui, depois que a gente fez ela, montou ela, seja com 16, seja com 8, seja com 4, seja com 2, enfim, vai depender dos genes que a gente está vendo, dos gametas que a gente está vendo, tá? A gente vai separar os alelos, tá? Igual a gente viu anteriormente que o Mendel conseguiu fazer aquela relação. Então a gente vai separar aqui os alelos dominantes, certo? Então, Azão e o Bzão. Independente do que for o segundo alelo, mas o primeiro dominante, tá? Olha lá, Azão, Bzão. 9/16. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Então, Azão, Bzinho. Então, o A dominante e o B recessivo. Então, aqui, tanto faz se é Azão, Azão ou se é Azão, Azinho. O importante é ter esse dominante. Tá? Então, a gente tem 3/16. Aqui é a mesma coisa. O Bzão é dominante e o A recessivo. A gente também tem 3/16. E um duplo homozigoto recessivo, 1/16. Perfeito? Bom, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Alguns exercícios, eles fazem uma pergunta direta sobre isso. Número de gametas produzidos. Para a gente não precisar fazer toda aquela multiplicação, digamos assim, toda aquela distribuição que eu expliquei para vocês, até porque conforme vai aumentando o número do genótipo, né, o número de genes, fica uma coisa muito difícil a gente fazer manualmente. Então a gente tem essa regra, 2 elevado a n. O que é isso? Tá? Vocês lembram, né, da matemática? 2 elevado a n quer dizer o quê? Que a gente vai ter 2 multiplicando por... assim, então, 2 vezes 2 vezes 2, tá?
e isso aqui, N vezes. Tá, onde que eu quero chegar com isso? Vezes. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente olhar um genótipo, se a gente tiver 10 genes, aí eu pergunto, quantos gametas que vai produzir? Fala, nossa, misericórdia, tem que distribuir um por um e não sei o que. Obviamente você vai ficar perdido. Então, essa daqui é uma fórmula matemática que a gente vai deduzir quantos números de gametas a gente vai ter. Como que ela é feita? Esse N, o que vai ser esse N? Esse N vai ser o número de heterozigotos. Como assim? Né? Vai ser o número que a gente vai ter misturado entre dominante com recessivo. Então, heterozigoto. Tá? Por quê? Porque 2 elevado a 0 é 1. Tá? Então, se a gente não tiver nenhum heterozigoto, não vai ter mistura, digamos assim. Vai ser puro. Azão, azão. Se fosse aqui um azinho, azinho. Se a gente pegasse aqui azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, por exemplo, então a gente não tem nenhum heterozigoto. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, a gente vai pegar um azão, um bezão e um cezão. Vai ser só esse gameta que vai ser produzido. Então vai ser 2 elevado a 0. Tá? Agora, conforme a gente vai aumentando o número de heterozigotos, a gente aumenta as probabilidades. Certo? Por exemplo, aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Como a gente viu, quantos gametas ele produz? 4. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Perfeito? Quando a gente começa a analisar com mais genes, a gente vai entender o porquê que essa fórmula é tão útil. Né? Vamos olhar esse aqui, por exemplo. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, desão, dezinho, dezinho, blá, blá. Certo? A gente tem aqui 5 genes. Tá? Quantos aqui são heterozigotos? Todos. 1, 2, 3, 4, 5. Para a gente descobrir o número de gametas, ao invés de a gente fazer, por exemplo, A, azão, bezão, cezão, desão, ezão. Azão, bezão, cezão, desão, ezinho. Azão, bezão, sabe? Toda essa mistura, então a gente vai pegar aqui 2 elevado ao número de heterozigotos, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, que dá o valor de 32. Perfeito? Tá? Não é uma coisa muito usual, não é uma coisa que a gente vai ver com muita frequência, mas ajuda muito a ganhar tempo e a responder algumas questões de vestibulares. Perfeito? Interações gênicas. Tá? Agora a gente vai olhar um adendo aqui, um adicional para a segunda lei de Mendel. Tá, mas por que eu falei que é um adendo e não uma exceção? Pelo seguinte, aqui nenhum gene vai interferir na segregação do outro. Tá? Então, a formação dos gametas de um gene não interfere na formação dos gametas do outro. Tá? Então, a gente tem azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Eles vão formar seus gametas independente um do outro e só vão se juntar depois, na reprodução depois, produzir os novos indivíduos, né? Com a fecundação e tudo mais. Essas interações gênicas, elas vão para um outro lado. Tá? A gente está falando aqui de fenótipo, tá? De fenotipagem, ou seja, que a presença de um gene dominante ou recessivo vai gerar uma coisa diferente lá no fenótipo. Por exemplo, tá? Um exemplo assim bem por cima para vocês entenderem. Azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Então, se a gente tiver bezinho, bezinho, o bezinho, bezinho vai anular o que o azão vai fazer. Tá? Eu vou dar uns exemplos, vocês vão entender melhor, tá? Mas só para contextualizar por aqui. Perfeito? Então, a gente vai ver aqui, principalmente, 2 tipos de interações gênicas. A epistasia, que pode ser epistasia dominante ou recessiva, e a herança quantitativa, tá? Ou polimeria, ou também chamada de poligenia. Perfeito? A epistasia, ela vai ser quando um gene, seja uma presença simples dele, ou seja, quando ele é dominante. Então, por exemplo, o azão. Se o azão tiver, se ele aparecer, independente do resto, vai dar uma coisa. Se ele não aparecer, aí sim a gente vai olhar o outro gene. Entendeu? É como se fosse uma superdominância, digamos assim. Tá? O azão apareceu, não interessa o que tem no bezão, se é bezão, bezão, bezinho, bezinho, o azão vai mandar.
no que vai acontecer no fenótipo, tá? Ou a presença dupla recessiva, tá? Então, a mesma coisa, só que agora tem que ser o azinho. Apareceu o azinho, não interessa o que tem no resto. É ele que vai comandar, ou pelo menos é ele que vai dizer se o Bzão vai ser expresso ou não, tá? Que entra nessa questão de inibição do outro gene. Tá, tô falando grego, mas com os exemplos vocês vão entender melhor. Ou a gente tem uma outra interação que a gente chama, né, a herança quantitativa. O que é isso aqui? A herança quantitativa, a gente vai pensar numa somação, tá, das características. Então a gente estava vendo, por exemplo, até agora, que o errão é a cor amarela, o errão é a semente lisa, o vezão é a cor amarela, não sei o que é o galho torto, por exemplo. Aqui não, aqui a gente vai ter o azão, o bzão e o czão todos na mesma característica. Quanto mais dominantes, mais essa característica vai ser expressa. Quanto mais recessivos, menos essa característica vai ser expressa. Nossa, eu estou falando muito asneira. Vou dar um exemplo básico para vocês. É a cor da pele. A cor da pele ela é basicamente regida por 3 genes. Vamos supor que o azão, bzão, czão. Quando a gente tem todos os dominantes, azão, bzão, czão, a gente chega na pele negra. Esses genes estão envolvidos principalmente com a produção de melanina. Então, quando eles são todos dominantes, produção muito grande de melanina. Se a gente tira 2 dominantes, por exemplo, fica azão, azim, bzão, bezim, czão, a gente tem um moreno médio, tá? E por aí vai. Perfeito? Vocês vão entender, tem esse exemplo mais para frente, vocês vão entender melhor, tá ok? Bom, epistasia dominante. Na epistasia dominante, o gene epistático é dominante. Ou seja, entra naquele caso que eu falei para vocês, que a gente tem vários genes. Se o dominante de um determinado gene aparece, ele vai mexer no resto. Tá? Geralmente, quando a gente fala de epistasia, a gente fala principalmente de inibir. Ou seja, se o gene dominante aparece, ele vai inibir a ação do outro. Então vamos ver aqui, por exemplo, nessas galinhas. O que acontece? Se a gente tem o czão, a gente vai ter uma plumagem colorida. Tá? Se a gente tem o czinho, a gente vai ter a galinha branca. Tá? Agora, quando a gente vai olhar o izão e o izinho, a gente tem o seguinte. O izão ele vai inibir a pigmentação. Então, ele vai ter um poder atuante acima do czão. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui, por exemplo, o czão, aqui indiferente, né? Então, é uma galinha que, tipo assim, é para ela ser colorida. Perfeito? Só que aí, a gente vai ter o gene izão aqui, certo? Esse gene izão vai impedir, vai inibir a pigmentação. Então, ele vai inibir o gene czão. Então, independente do que tiver aqui e independente do que tiver aqui, essa galinha vai ser branca. Por quê? Porque esse gene izão, ele é um gene epistático dominante. Ou seja, quando ele aparece como dominante, ele vai inibir o efeito do gene C. Tá? Então, nesse caso aqui, por mais que o czão ia falar para a galinha, né? Ele expressasse o fenótipo de colorida, a galinha vai ser branca. Perfeito? Então, aqui é isso aqui que eu falei. Então, basta um único exemplar dominante do gene para que a epistasia ocorra. Perfeito? Então, aqui a gente está vendo o genótipo e o fenótipo. Então, o genótipo das galinhas. Quando ele está recessivo, a gente vai permitir a pigmentação. Tá? Então, ela vai ser colorida, seja com o czão em homozigoto, ou seja, czão, ou o czão heterozigoto, com czão, czinho. Tá? Então, nessas duas características, a gente vai ter as galinhas coloridas. Agora, se a gente tiver a presença do izão aqui, ele vai inibir a pigmentação, que é feita pelo gene C. Tá?
Então, aqui, nesses dois casos, a galinha vai ser branca. Perfeito? Independente de qualquer coisa, tem o gene epistático dominante, a galinha vai ser branca. Aqui é o último genótipo dela, como o Cezin indica que vai ser uma galinha branca, tá? Então aqui, inibindo ou não a galinha ser branca, certo? Então aqui está sendo permitida a pigmentação, tá? Mas o gene da pigmentação dá uma coloração branca. Então aqui são os 3 casos em que a galinha vai ter a cor branca. Perfeito? Bom, epistasia recessiva vai ter mais ou menos a mesmo raciocínio que a gente viu na anterior, tá? Só que a anterior era uma epistasia dominante, ou seja, um alelo dominante do gene epistático, né, do gene que vai inibir ou não o outro gene, já era suficiente. Aqui não. Aqui a gente vai precisar ter a homozigose recessiva. Então a gente tem que ter os 2 recessivos para que essa epistasia ocorra. Tá? O exemplo mais famoso que tem é a coloração de camundongo. É o que mais cai em vestibular. Então ele é o mais famoso. Tá? Como que acontece? Acontece o seguinte. Como eu falei para vocês, né? Vamos fazer a nossa tabela aqui, ó. Tá? Então a gente tem o quê? Que o azão vai dar essa cor agute, ou aguti, não sei, que é esse marronzinho. O azim vai nos dar a cor preta. Tá? Quando a gente tem o gene Pzão, é permitida a pigmentação. Agora, quando a gente tem o gene Pzin, tá? A gente vai inibir a pigmentação. E aí o nosso rato ele vai ser albino, tá? Sem coloração nenhuma. Perfeito? Então, como que vai acontecer? Todo rato que a gente tiver, todo camundongo, perdão, que a gente tiver, azim, Pzão, traço, azão, traço, Pzão, traço, está sendo permitida a pigmentação da cor aguti. Perfeito? Perfeito. Todo camundongo que a gente tiver, que for azim, Pzão, traço, está sendo permitida a pigmentação, e aqui está sendo dada, está sendo programada, digamos assim, a pigmentação da cor preta. Perfeito? Todo o ratinho que a gente tiver, que for Pzinho, está sendo inibida a pigmentação. Então aqui não vai fazer diferença se vai ser azão, azim. Não vai ter pigmentação. Então não vai ser cor preta e não vai ser cor aguti. Ele vai ser branco, ele vai ser albino. Tá? Então essa é a epistasia recessiva. Tá? Quando a gente tem o gene recessivo aqui em homozigose, ele vai inibir o outro gene, independente do que esse outro gene ia fazer. Tá? Bom, herança quantitativa. Primeiro de tudo, eu tinha falado para vocês sobre a pele humana ser uma herança quantitativa de 3 genes, né? Na verdade são de 2, como a gente está vendo aqui, eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá, herança quantitativa. Então o próprio nome já diz, quantitativo está falando de quantidade, né? Então ela vai ocorrer quando 2 ou mais pares de genes atuarem sobre a mesma característica. Até agora eu falei para vocês, por exemplo, o errão. É porque a semente ela vai ser lisa. Errim vai ser rugosa. E aí o vezão vai ser sobre ela ser verde ou sobre amarela. Então a gente está vendo várias características, por exemplo, a textura da semente, a cor da planta e etc. Aqui não, aqui a gente está lidando com a mesma característica, tá? Então nesse padrão de herança, dentro de cada par de gene envolvido vai ter um gene que é aditivo. Tá? Então ele determina um acréscimo na expressão. Então, por exemplo, quanto mais gene dominante a gente vê no genótipo do indivíduo, mais vai ser expressa a característica. Tá? Estou falando um pouco grego, talvez. Vamos entrar aqui que vocês vão entender. Então aqui a gente está vendo o número de genes dominantes. E aqui os genótipos. Certo? Então, quando a gente está falando da cor da pele, o que acontece? Esses genes eles são referentes à expressão de melanina. Ou seja,
quanto mais gene dominante, mais o nosso corpo produz a melanina na pele. Perfeito? Perfeito. Então aqui a gente está olhando azão, azim, bezim, bezim. Não tem nenhum gene dominante. Então a expressão de melanina é baixa, tá? Agora quando a gente olha aqui, azão, azim, bezim, bezim, ou azim, azim, bezão, bezim, a gente já tem uma expressão de melanina maior, tá? E vai dar um fenótipo de mulato claro. O importante aqui é isso. Não importa se é o azão ou se é o bezão. O importante é ter um gene dominante, porque vai para a mesma característica, tá? Então aqui, por exemplo, no mulato médio, a gente vai ter 2 genes dominantes. Pode ser azão, azão, bezão, bezão, ou um azão e um bezão. Não importa aonde que esse dominante está. O importante é que tenha 2 genes dominantes, tá? Seja no A, seja no B, seja nos 2. Perfeito? Mulato escuro. Então, o fenótipo de mulato escuro, a gente vai ter 3 genes dominantes, tá? Azão, azão, bezão, ou azão, bezão, bezão. Mais uma vez, não importa quem que está ali sendo dominante, ou quem está duplo dominante, ou quem só tem um. O importante é ter 3 genes dominantes. E no genótipo negro, a gente tem 4 números de genes dominantes, tá? Azão, azão, bezão, bezão. Perfeito? Linkage. Então, assim, até agora a gente viu genes que se encontram em alelos diferentes, tá? Então, eu falei sobre a segunda lei para vocês, falei sobre alguns complementos, né, como a epistasia e a herança quantitativa. Agora a gente vai ver uma exceção, tá? Então, até agora a gente viu isso aqui, ó. Então, quando eu falava para vocês, o indivíduo é azão, azim, bezão, bezim. Era isso aqui que eu estava falando, tá? Então, alelos diferentes em cromossomos homólogos. Então, quando ele dividia aqui e dividia aqui, a gente tinha azão, bezão, bezim, azim, bezão e azim, bezinho, tá? Perfeito. Quando a gente fala de linkage, que, se eu não me engano, a tradução seria alguma coisa tipo ligação, ligados, linkados, alguma coisa assim, a gente tem isso aqui, ó. No mesmo alelo, a gente tem os genes, tá? O que vai mudar com isso aqui? Vai mudar isso aqui, ó. A segregação não vai acontecer em todos durante a meiose. Por quê? Porque quando isso aqui dividir, a gente vai ter desse lado azão, bezão, e do outro lado azinho, bezinho, e só. Por quê? Esses dois estão linkados, tá? Estão ligados no mesmo alelo. Dessa forma, quando for dividir, necessariamente eles vão estar juntos, tá? Então esse fenômeno que a gente chama de linkage, tá? Opa, esse aqui saiu errado. Perfeito? Deu para entender? Bom, então aqui está um exemplo. A formação dos gametas em linkage. Basicamente aquilo que eu falei para vocês agora. Então aqui a gente está vendo um indivíduo, que ele é isso aqui, ó, heterozigoto, tá? Numa situação normal, como a gente viu, como seriam os gametas desse daqui? Seria azão, bezão, azão, bezim, azim, bezão e azim, bezim, certo? Deixa eu parar aqui para contar. Então, numa situação normal. Mas, como a gente está falando aqui de linkage, o azão e o bezão sempre vão estar juntos, tá? O azinho e o bezinho sempre vão estar juntos. Então, a gente vai poder fazer o quê? Isso aqui. Quando a gente dividir para a formação dos gametas, os gametas já vão vir azão, bezão, que é esse lado de cá, e azinho, bezinho, que é esse lado de cá. Tá? A gente não vai ter uma mistura como a gente tinha aqui que eu falei para vocês, numa situação de não linkage. Tá? Perfeito. Bom, arranjo cis e trans, né? Vocês lembram que cis é quando está no mesmo lado e trans é quando é transversal, tá? O arranjo cis, então, num cromossomo, a gente vai ter apenas alelos dominantes, tá? E no outro, apenas alelos recessivos. Então, esse aqui é um arranjo cis, tá? Então, vocês estão vendo aqui, dominantes de um lado, recessivos de outro, tá? Quando a gente fala de um arranjo trans,
Porque vamos pensar assim, trans de transversal. Então, transversalmente a gente vai encontrar os dominantes e transversalmente os recessivos, tá? Então, tá aqui, dominante, dominante, então, transversal, recessivo, recessivo, transversal. Perfeito? Então, esses são os arranjos do linkage, tá? Certinho? Crossing over ou crossing over, como meu professor falava, tá? O que é isso? Então, a gente está vendo aqui os genes, perfeito, em linkage, né? Vocês estão vendo aqui, azão, bezão, azão, bezão, azim, bezinho, azim, bezinho. O crossing over vai ser nada mais nada menos que uma troca de material genético, tá? Então, põe uma perninha de lá, uma perninha de cá, pega um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, então vai ter uma troca, tá? Ela é importante justamente por causa disso, para ter uma maior variabilidade genética. Vocês tiveram já a evolução, né? Então, falando sobre evolução e o princípio dos indivíduos é isso, buscar uma maior variabilidade genética, tá? Então, o que acontece no crossing over é isso aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tinha azão, bezão aqui, azim, bezinho aqui. A gente passou a ter azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho. Então aqui vocês viram que a gente voltou a ter aqueles gametas que a gente tinha antes. O azão, bezão, o azão, bezinho, o azim, bezão e o azim, bezinho, tá? Então a gente tem aqueles quatro. Ah, Patelo, mas então é igual? Não, não é. Porque aqui eles estão em linkage, eles estão linkados, tá? O importante é, não vai ser a mesma proporção. Quando a gente viu, vamos voltar lá. Quando a gente viu nesses cruzamentos, aqui, a gente tinha a mesma proporção dos gametas. Aqui era 1/4 dos gametas iam ser assim, tá? Então 25%, 25%, 25%, 25% desses gametas, tá? Quando a gente está falando desse crossing over, a probabilidade, a proporção vai ser diferente. Não vai ser 25% desse, 25% desse, 25% desse, 25% desse, tá? Os exercícios costumam dar a porcentagem para a gente fazer os exercícios, realizar o exercício, a gente vai ver mais para frente, né? Mas vocês vão ver isso, essa é a diferença principal. Perfeito? Então aqui, por exemplo, né, identificando os casos. Então aqui um exemplo bem simples para a gente poder entender o que eu quis dizer. Então, para a gente reconhecer um caso de linkage, a gente tem que analisar os tipos de gametas formados, tá? E as proporções. Então vamos lá. A gente tem um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. E ele produz esses gametas. Azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho. Todos na mesma proporção. Certo? Então, aqui a gente está falando do quê? Tá? De um indivíduo heterozigoto, tá? Sem linkage, tá? Perfeito? Bom, agora aqui a gente tem, ó, bezão, bezinho, cezão, cezim, produzindo os seguintes gametas. Bezão, cezão, bezinho, cezim. 50%. Vocês estão vendo que aqui ele é um indivíduo heterozigoto? Então, tecnicamente, numa situação normal, ele deveria ter esse comportamento aqui. Mas não, ele só produz 2 tipos de gameta. Então, esse B aqui, a gente identifica que ele está em linkage. Então, se a gente for olhar, ele vai estar mais ou menos nisso aqui, ó. Bezão, cezão, bezinho, cezim, tá? Então, quando a gente olha, ele é um indivíduo heterozigoto, bezão, bezinho, cezão, cezim. Mas quando ele for dividir aqui para formar os gametas, ele só vai formar bezão, cezão e bezinho, cezim em 50%, tá? Agora a gente vai falar sobre o caso C. A gente tem um indivíduo aqui, também heterozigoto. E olha aqui, ele produziu os 4 gametas.
Mas tá uma proporção meio esquisita, não tá? Então vamos olhar como que ele é. Deixa eu trocar a cor aqui. Princípio, tá? Ele tá em linkage, acontecendo crossing over, tá? Quando a gente vê essa proporção diferente. Eu acho que esse amarelo vai ficar ruim. Vou pegar o roxo. Então, ele tá aqui, ó. Vai ser este carinha aqui. Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Certo? Então, quando ele for formar os gametas, ele vai dividir aqui no meio, certo? E vai formar o gameta Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Beleza. Porém, está acontecendo crossing over. Em uma parte das células que estão formando gametas, vai acontecer o crossing over, tá? Nesse crossing over, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, vamos lá, Czão, Dzão, e o gameta Czinho, Dzinho, numa maior proporção, tá? Na proporção que aconteceu esse crossing over, o que vai acontecer? A gente vai ter essa troca. Então, a gente vai ter Czão, Dzinho, Czinho, Dzão. Deu para entender? Tá? Não vai acontecer em todos. Não são todos os cromossomos que vão sofrer esse crossing over. Senão, a gente cairia nessa proporção aqui, de 25%. Tá? Então, é isso que vai acontecer num linkage de crossing over. Espera que eu estou perdido com a cor aqui. Então, num linkage de crossing over, é isso aqui que a gente tem. A gente vai ter uma maioria dos gametas do linkage, do padrão, e uma minoria dos gametas que sofreram crossing over. Essa taxa aqui, 40, 10, 35, tudo vai variar conforme a situação, gênio, gameta. Então a gente vai ver caso a caso, exercício a exercício. Perfeito? Deu para vocês entenderem? Porque aí agora então a gente vai passar para os nossos exercícios, tá? Que acho que é a parte mais importante da aula, e vamos entender um pouquinho de probabilidade. Como é muito ruim de escrever, eu tentei fazer esse exercício na mão e filmar com a outra. Então a resolução de alguns exercícios não ficou tão boa, mas eu acho que dá para todo mundo entender, tá? Qualquer coisa vocês me chamam lá, vocês têm meu número lá no grupo e tudo mais, e aí eu tento mandar um áudio, fazer de algum outro jeito para vocês entenderem melhor. Perfeito? Vamos? Bom, então vamos lá. Quais são os gametas produzidos pelos indivíduos em uma situação normal, ou seja, que não está acontecendo linkage, tá? Então tá aqui, a gente tem 6. Aí se você quiser pausar o vídeo, printar, não sei, para resolver, tá? Então, basicamente, vamos lá. Como eu falei para você, a gente vai fazer uma distribuição. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá? Então, para esse primeiro aqui, a gente vai ter que o nosso gameta vai ser azão, elon. Só, tá? Vamos para o C. A gente tem aqui um heterozigoto. Então, a gente vai ter Bzão, Bzinho, Bzão, Pzão, Pzinho, Pzinho, Bzinho, Pzinho. Perfeito? Aqui agora, na letra E, Tzinho com Vzão, Tzinho com Vzinho. Vai acontecer a mesma coisa. Tzinho com Vzão, Tzinho com Vzinho. Perfeito? Então, quando a gente fizer toda essa distribuição, a gente vai ter esses gametas aqui. Então, na letra A, o indivíduo azão, azão, elon, elin, ele vai produzir o gameta alão, elon. O indivíduo azão, azim, elin, elin, vai produzir o azão, elin e o azim, elin. Perfeito? Esse heterozigoto aqui, ele vai produzir os 4 gametas, tá? Um Bzão, Pzão, Bzão, Pzinho, Bzinho, Pzão, Bzinho, Pzinho. Letra D. Esse indivíduo aqui vai produzir um único gameta, que vai ser aqui, o Bzinho, Pzão, tá?
E esses dois aqui, quando a gente faz distribuição, a gente chega no Tzinho Vzão, Tzinho Vzinho, Tzão Vzinho e Tzinho Vzinho. Perfeito? Deu para entender? Vamos para o próximo. Esse aqui é um exercício muito importante. Tá? Em experimentos envolvendo 3 características independentes, então aqui o exercício já te falou, a segunda lei de Mendel, tá? Trihibridismo. Se for realizado um cruzamento entre indivíduos Azão, Azim, Bzão, Bzinho, Czão, Czim, a frequência de descendentes Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czim, Czim será igual a... Você já vai olhar para mim e falar assim, não, Patela. Deu ruim. Como é que eu vou fazer tudo isso? E aí, você vai pegar aqui 3 heterozigotos. Então, o número de gametas, como a gente viu, 2 elevado a 3. Você olha para mim e fala assim, nossa, Patela, são 8 gametas. Aí eu vou fazer aquela tabela. 8 por 8 vai me dar 64 combinação. Aí, nossa, Patela, não, eu tô ferrado. Entra, então, a mágica da nossa querida biomagia. Lembra que eu falei para vocês que a segregação deles é independente, ou seja, você pode ter 30 genes. Cada um vai ter um comportamento como se fosse a primeira lei de Mendel. E essa é a magia, tá? Então, quando a gente for realizar uma frequência, eu vou chamar aqui de probabilidade, tá? A probabilidade da gente ter isso aqui. Então, a gente vai fazer o cruzamento. Então, a gente vai fazer Azão, Azim, Bzão, Bzinho, Czão, Czim, tá? Cruzando com ele mesmo, tá? Azão, Azim, Bzão, Bzinho, Czão, Czim. Aí, o exercício me pede o quê? A probabilidade de Azão, Azão. Gente, eu sei que é ruim, peraí. Eu preciso colocar todos aqui, vocês vão entender por quê. Azão, Azão. Bzão, Bzinho, Czim, Czim. Como que a gente vai fazer esse exercício de uma maneira prática? Tá? A gente vai olhar a probabilidade de gene por gene. Como assim, Patela? O que você está falando? Então, a gente vai excluir o Bzão, Bzinho, Czão, Czim, Bzão, Bzinho, Czão, Czim. Vamos olhar só para o Azão, Azim, tá? Bom, se eu fosse fazer um cruzamento só de Azão, Azão com Azim, Azim, o que a gente ia ter aqui em cima? Ó? A gente ia ter Azão, 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 opa, Azão, Azim, Azão, Azim, 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 certo? Então, quando a gente olha só para ele, a gente tem aqui 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, certo? Ele está querendo qual a probabilidade? Do Azão, Azão, que é quanto? 1/4. Então, vamos colocar aqui. 1/4. Agora, a gente vai olhar para o B. Ele quer a probabilidade do Bzão, Bzinho, tá? Como aqui são heterozigotos, vão ter esse comportamento aqui, tá? Vai ser igual aqui. A gente vai ter Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 tá? Aqui ele está querendo o Bzão, Bzinho, que aqui a gente vai ser o quê? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. O Bzão, Bzinho é uma fração de 2/4. Certo? Então a gente vem e coloca aqui 2/4. E por último, agora para finalizar, Czão, Czim com Czão, Czim, tá?
vai ser a mesma relação que a gente viu aqui. Ele está querendo Czinho, Czinho, que vai ser o quê? 1/4. Dessa forma, então, 1/4. Tá? Como a gente está falando de probabilidade, então a gente quer que tudo aconteça ao mesmo tempo, a famosa regra do e do ou. Então, isso aqui vai ter que ser uma multiplicação, porque é a regra do e. Então, toda vez que a gente fala, eu quero que aconteça isso e isso e isso, a gente vai ter que multiplicar. Tá? Agora, se eu falar, eu quero que aconteça esse ou aquele, aí a gente soma. Tá? Então, quando a gente multiplica essas frações, a gente vai chegar no resultado 2 por 64. Opa! Perdi, tem que 2 sobre 64. Tá? Quando a gente reduz essa fração, 1 sobre 32. Então, a nossa resposta, a alternativa E, 1 sobre 32. Tá? Deixa eu apagar aqui, né? Ih, não dá para apagar. Enfim, então aqui a gente está vendo a resolução aqui, tá? Então a gente vai fazer o cruzamento individual deles, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó. 1/4, 2/4, né? O meio, e aqui 1/4. E aí a gente vai multiplicar as frequências, tá? Acho que deu para todo mundo entender. FUVEST. Em cães labradores, 2 genes, cada um com 2 alelos. Então, Bzão, Bzinho e Ezão, Ezinho condicionam as 3 pelagens típicas da raça: preta, marrom e dourado. Certo? Bom, a pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo em homozigose no genótipo. Nossa, patela, misericórdia, que palavreado feio é esse? Então, tá falando aqui, bom, a pelagem dourada. O que a gente tem? É condicionada pela presença do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. Então, a pelagem dourada vai ser isso aqui. Tá? E aí ela vai ser Bzão, traço, ou Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho, tá? Está falando aqui que a pelagem dourada ela vai ser condicionada pela presença do homozigoto aqui, Ezinho, Ezinho. Com isso, a gente já sabe aqui que a gente está falando de uma relação de epistasia, tá? Então, esse aqui vai ser soberano aos outros dois. Perfeito? Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante E serão pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante B, tá? O que isso quer dizer? Que na cor preta a gente vai ter Ezão, traço, Bzão, traço. Ou marrom, se for homozigoto bebê. Então, se a gente tiver Ezão, traço, B vai ser marrom. Perfeito. Então a gente vê um enunciado extremamente complexo, com algumas palavras, talvez tentando fazer uma pegadinha, mas é basicamente isso aqui que ele diz para a gente até agora. Tá? Perfeito. Então aqui são as informações do enunciado. Agora a gente vai para a pergunta. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom. Então, vamos fazer esse cruzamento aqui. Então, aqui o macho dourado. Então, quer dizer que o macho ele é Ezinho, Ezinho, Bzão, traço, ou Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho, cruzou com uma fêmea marrom, que a gente viu que vai ser Ezão, traço, Bzinho, Bzinho, tá? Aí ele vai falar o seguinte, que esse cruzamento, a gente teve os 3 tipos de
pelagem, tá? Então a gente teve todas essas combinações. Aí ele vai virar e falar, bom, qual é o gene do macho? Tá? Aí você fala, nossa, mas parece que é uma pergunta complexa, parece que é uma pergunta difícil. É extremamente simples. Por quê? Só a gente pensar. Produziu pretos, marrons e dourados, certo? Quando a gente vai olhar para o genótipo do preto, Ezão, traço, Bzão, traço. Quais são os gametas que a fêmea pode produzir? Ela pode produzir Ezão, Bzinho, perdão, e Ezão, Bzinho, se aqui for Ezão, ou Ezinho, Bzinho, se aqui for Ezinho, certo? Como a gente precisa de um Bzão para fazer o preto, a fêmea não tem nenhum Bzão. Então, esse Bzão necessariamente tem que vir do macho, tá? Então, com isso, a gente vai excluir essa opção e o macho vai ser necessariamente Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho, tá? Que vai ser a nossa alternativa E. Perfeito? Ah, mas por que não pode ser a alternativa D? Tá? Não pode ser a alternativa D pelo seguinte. Se a gente tivesse Bzão, Bzão aqui, vocês concordam comigo que ele sempre ia ser dominante em relação ao Bzinho da fêmea? Então a gente nunca iria ter nenhum marrom, porque a gente nunca ia ter essa conformação Bzinho, Bzinho. Tá? Por isso que aqui necessariamente ele tem que ser heterozigoto. Com isso a gente fica com a alternativa E, tá? Bom, vamos falar sobre moscas. Então, mosca drosófila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta fenótipos mutantes detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são asas longas, então tá aqui, que vai ser o nosso Elinho, e corpo escuro, Ezinho, tá? Vamos lá, após o cruzamento de uma fêmea com asas longas, vamos fazer aqui nossa fêmea. Ela tem asas longas, então ela é recessiva para o L. Mas não fala nada do corpo dela. Então, a gente não sabe. Deixa aqui em off por enquanto. Cruzou com um macho de corpo escuro, mas não falou nada da asa do macho. Então a gente tem que ele é um macho, tá? Não fala nada sobre a asa dele, mas fala que ele tem um corpo escuro. Então, Ezinho, Ezinho. Perfeito? Beleza. Então, aqui são os nossos P parentais. Aí a gente tem uma outra informação. Que no nosso F1, 100% das crianças, das mosquinhas, foi o seguinte. Asa longa, asa curta, perdão, e corpo claro. Então, o genótipo dos filhos, de todos os filhos, foi esse aqui. Tá. Como que a gente vai saber chegar nisso aqui? É simples. 100% foi assim. Todos, sem exceção. Então, é o seguinte. A gente precisa de pelo menos um exemplar dominante, tá? Então, aqui na fêmea, a gente precisaria ter pelo menos um E. E aqui no macho, pelo menos um L dominantes. Perfeito? Só que, se eles fossem heterozigotos, vocês concordam comigo que a gente ia ter umas coisas diferentes aqui? Certo? Então, o que acontece? Necessariamente, os dois precisam ser homozigotos dominantes. Por quê? Porque senão, por exemplo, o macho teria Elin, Ezin, com Ezão, Elin, então não teria, por exemplo, Elão, certo? Não teria o gene dominante para asa curta. Tá? Não sei se está muito confuso, acho que deu dando para vocês entenderem. Então, necessariamente, eles precisam ser puros, tá? Para a gente conseguir ter isso aqui em 100%. Perfeito? A gente já tirou os genótipos dos pais e dos filhos. Quando a gente faz o cruzamento F1 com F1, F1 com F1, a gente tem esses dados que eles estão dando aqui. 9, 16, asa curta, que vai ser o Elão, e corpo claro, que vai ser o Ezão.
3,16, asa curta, elão e corpo escuro. Exim, exim. Asa longa e corpo claro, então a gente tem elim, elim, exão, traço. E faltou barra aqui, barra 16, elim, elim, exim, exim. Então, isso aqui é um cruzamento clássico que a gente já viu, tá? Então, vamos analisar as alternativas. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam ausência de dominância. Não, tá errado. Porque assim, a gente está falando de fenótipo. Então, a gente está vendo que está obedecendo justamente a dominância. Quando a gente tem um dominante do E, a gente tem um corpo claro. Quando a gente tem um dominante do L, a gente tem uma asa curta. Então, aqui está falso, porque não está ausente a dominância, tá? Ela está presente. Os resultados obtidos em F2 indicam dihibridismo. 2 genes de hibridismo, envolvendo 2 genes, né, que eu falei, autossômicos com segregação independente. Então, isso aqui a gente está vendo principalmente a segunda lei de Mendel, segregação independente, está correto, tá? Isso aqui está errado. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou o princípio da segregação independente dos caracteres. Perfeito, que é aquilo que a gente já viu, que é aquela proporção de 9 para 3 para 3, então você tem dificuldade de fazer 2 pontos, para 1. Perfeito? Então, essa aqui está certa. Os pares de alelos desse gene estão localizados em cromossomos homólogos? Não. Tá? Isso aqui está falsa. Porque se a gente fosse considerar cromossomos homólogos, a gente ia entrar na questão do linkage. Perfeito? Então, a gente fica então com as alternativas do meio. Tá? Então, essas duas estão corretas e as outras duas estão falsas. Exercício 5. Esse aqui é o exercício que eu falei para vocês que eu ia gravar no vídeo, né? Então vamos fazer um teste. Se der certo, se vocês acharem que deu para entender, vocês me falam que aí eu passo a fazer todos os exercícios assim. Perfeito? Então vamos lá. Exercício 5. Bom, cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas. Então ele está falando aqui, semente amarela e lisa. E ele deu o genótipo para a gente. Tá? E outra com semente amarela e rugosa. Semente amarela e rugosa. E ele também deu o genótipo aqui. Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzinho. Tá? Então, o que a gente vai tirar daqui de informação? Que o Vzinho é verde. Que o Vzão é amarela. Que o Rrão é lisa. E Rzinho, rugosa. Certo? Isso aqui é uma coisa que eu sempre aconselho vocês a fazerem, tá? Ajuda muito. Bom, vamos lá. Originou 800 indivíduos. Então, a gente tem aqui esse cruzamento aqui. Originou 800 indivíduos. Perfeito? Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos? Tá? Ele quer saber quantos indivíduos por fenótipo. Tá? O que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente precisa fazer esse cruzamento. Então, eu vou colocar aqui gametas. Tá? Então, vamos lá. Quais são as gametas desse aqui? Vzão, Rrão. Vzão, Rrim. Vzinho, Rrão. E Vzinho, Rrim. Quais são as gametas desse aqui? Vzão, Rrim. E Vzinho, Rrim. Certo? Então, vamos montar a nossa tabela, tá? Então, a nossa tabela vai ser Vzão, Rrim. Vzinho, Rrim. Tá? Gente, eu tô fazendo com uma mão só. Então, vocês perdoem se ficar meio esquisito. E aqui os outros. Vzão, Rrão. Vzão, Rrim. Vzinho, Rrão. E Vzinho, Rrim. Tá? Então, a gente vai realizar a nossa tabela. Então, vocês viram, por exemplo, aqui que vai ser de 8 quadradinhos e não mais 16, como a gente viu nos cruzamentos de heterozigotos. Como que vai ficar isso aqui? Vzão, Rrão, Rrim. Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Vzão, Rrim, Rrim. Vzão, Vzinho, Rrim, Rrim.
Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Vzinho, Vzinho, Rão, Rim. Vzão, Vzinho, Rim. Vzinho, Vzinho, Rim. Nossa senhora, até buga a mente. Então, esse exercício ele tem uma pegadinha. Ele não pergunta a frequência dos genótipos, mas ele pergunta a frequência dos fenótipos. Então, a gente vai dividir pelos fenótipos, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vzão, traço, Rão, traço. Vzinho, traço, Rão, traço. Vzão, traço, Rim, traço. Vzinho, Rim. Tá? Então, esses são os nossos fenótipos. Tá? Aqui vai ser o que? Amarela e lisa. Aqui vai ser verde. Tem que ser vizinho. Verde e lisa. Amarela e rugosa. E verde e rugosa. Perfeito? Então, a gente vai ver aqui. Vzão, traço, Rão, traço. Então, a gente tem 1, 2, 3. Então, 3 oitavos de Vzão, traço, Rão, traço. Agora, a gente vai ver aqui. Vzinho, Rão, traço. Então, Vzinho, Rão, traço. A gente vai ter uma só. 1 sobre 8. Vzão, traço, Rinho, traço. Então, a gente tem aqui Vzão, traço, Rinho, traço. Vzão, traço, Rinho, na verdade, né? Perdão. Então, Vzão, traço, Rinho, Vzão, traço, Rinho, Vzão, traço, Rinho. Aqui a gente tem mais 3 oitavos. Vzinho, Rinho, sobra 1 oitavo. Certo? São 800 indivíduos. Então, a gente vai multiplicar pela fração para a gente ter o número de indivíduos. Certo? Porque a gente tem aqui em proporções. Fazendo essa multiplicação, a gente vai cancelar aqui, vezes 100, 300 amarela e lisa, 100 verde e lisa, 300 amarela e rugosa, 100 verde e rugosa. Tá? Então, essa é a nossa proporção fenotípica. Perfeito? Com isso, a gente vai chegar na resposta que vai ser amarela e lisa 300, alternativa D de dado. Perfeito? Bom, gente, eu peço desculpa por algum errinho, alguma coisa assim, que nem os Vzinho, Rim, que eu não tinha colocado na hora. Mas eu acho que deu para entender, eu acho que é uma maneira... Porque assim, é muito difícil fazer no computador, muito difícil, é impossível explicar essa matéria, esses exercícios só falando, né? Então, se deu certo, vocês acharam que é bom assim, a partir das próximas aulas eu vou fazer todos os exercícios dessa maneira, assim, na mão mesmo, e coloco o vídeo aqui. Perfeito? Partindo para o nosso último exercício, né? Vamos lá. Um homem polidáctilo, né, que tem mais de 5 dedos, e não albino, filho de uma mãe albina, casa-se com uma mulher não polidáctila e albina. O primeiro filho desse casal é normal para ambos os caracteres e a mulher está grávida da segunda criança. Basicamente, nós estamos aonde? No programa do Ratinho ou Casos de Família, né? Bom, brincadeira à parte. Os exercícios, eles gostam muito de fazer isso. Pega uma árvore genealógica, põe as características e a gente precisa descobrir quem que é recessivo, quem que é dominante, como que vai ser tudo isso, entendeu? Vamos lá? Bom, depois do corte de câmera aqui, né, eu fiquei aqui tentando desenhar sem perder muito tempo para vocês. Então tá aqui. Então a gente tem aqui o nosso homem, que é o início da história aqui, tá? Um homem, ele é polidáctilo e não albino. Filho de uma mãe albina, que é a mãe dele, o círculo não sabe muito bem, mas aqui é a mãe. Casa com uma mulher não polidáctila e albina. O primeiro filho desse casal é normal para ambos os caracteres e a mulher está grávida da segunda criança, certo? E aí ele vai perguntar qual a probabilidade da segunda criança ser uma menina polidáctila e albina. Tá, o que a gente vai ter? O homem, ele é polidáctilo. Tá? A polidactilia, ela é uma doença que o gene ele é dominante. Então, se a pessoa é pesão, pezinho, ele é polidáctilo. Tá? O albinismo é uma doença recessiva. Ou seja,
Se a pessoa é azinho, ela é albina, tá? Caso contrário, ela vai ter uma pigmentação normal na pele, ok? Bom, então o homem polidáctilo, pesão, traço, e não albino, azão, traço. Filho de mãe albina, então aqui não fala nada da polidactilia da mãe dele, mas fala que ela é albina. Por que o exercício dá essa informação para a gente? Para a gente saber justamente que, como ele é azão, o azão não veio da mãe, veio do pai, certo? Então o pai é azão traço. Então necessariamente da mãe ele herdou um azinho, então ele vai ser um heterozigoto, tá? Por isso que dá essa informação da mãe. Casou-se com uma mulher não polidáctila. Então a mulher ela é pezinho, tá? E ela é albina. Se a mulher ela é albina, ela é azinho, tá? Então a única coisa que a gente não sabe até o momento é justamente aqui. O que é o segundo gene aqui do pai, né? Se ele vai ser pezão também ou se vai ser pezinho. Aí vem mais uma informação. O primeiro filho desse casal é normal para ambos os caracteres. Se o primeiro filho, que é esse aqui, tá? O triângulo é porque a gente não sabe o sexo, tá, gente? Não sabe se é menino ou menina. Então, o que a gente vai ter? Ele é normal, então ele não é polidáctil. Se ele não é polidáctil, ele vai ser pezinho, tá? E, como ele não é albino, ele vai ser azão, traço. O que a gente vai ter de informação? A mãe dele é albina, então ela é azinho. Então o único gene que ela consegue, o único gameta, que ela produz vai ser pezinho azinho. Então necessariamente esse primeiro filho tem que ser o azinho, tá? Agora a gente vai daqui para trás. Se ele é pezinho, um pezinho veio da mãe, o outro pezinho necessariamente tem que vir do pai. Então o genótipo do pai vai ser pezão, azão, azinho. Perfeito? Agora a gente vai olhar para a segunda criança. A gente já tem aqui os genótipos paternos, tá? Então toda essa história foi para a gente chegar nos genótipos paternos e fazer essa probabilidade. A probabilidade da criança ser menina, polidáctila e albina, tá? Então vamos fazer aqui a probabilidade dela ser polidáctila, ou seja, ela tem que ser isso aqui, pezão, traço. E albina, ela tem que ser azinho. Então, como a gente viu naquele outro exercício, a gente tem segregação separada. Então aqui a gente vai ter, o pai vai ter do pai pezão e pezinho, e da mãe só o pezinho. Tá? Então quando a gente faz esse cruzamento, a gente tem pezão, pezinho. Então a gente tem 50% da filha ser polidáctila. Então, meio. Azinho. Então a gente vai cruzar o azinho que veio da mãe e o pai dá o azão e o azinho. Dessa forma a gente vai ter igual a gente teve lá em cima, tá? Azão, azinho aqui, opa, e azinho. São as únicas opções que a gente tem. Perfeito? Portanto, é meio também. E aqui uma coisa que os vestibulares gostam de fazer como uma pegadinha. Ele pergunta a probabilidade de ser menina. Tá? Então, às vezes tem muita gente que ignora isso. Mas, como a gente pode ter o filho menino ou menina, então são 50% para cada um também. Então, a gente vai ter mais meio aqui. Como a gente quer a regra do E, ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então a gente vai ter que multiplicar essas frações, tá? Então, a probabilidade de tudo isso acontecer vai ser de 1/8. Perfeito? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Na nossa monitoria a gente vai trabalhar muito mais os exercícios, tá? Bater bem em cima disso, que são o que mais costumam cair nos vestibulares, a parte mais importante da matéria.
É isso, no mais eu agradeço muito a atenção de vocês, que vocês tenham uma ótima semana, muito bons estudos e um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.